Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus, não é verdade? E você é o meu convidado, minha convidada para fazer parte dessa turma que ama a palavra do Senhor. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Bora lá nessa segunda-feira abençoar as pessoas. Então vamos para a nossa meditação dessa segunda-feira, e que eu tenho para meditar com vocês hoje é um assunto bastante interessante, talvez polêmico e talvez as pessoas não concordem muito, mas vamos lá. Olha o que diz 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Deus manifestou o amor dele enviando o seu Filho. E é sobre isso que eu quero falar nessa segunda-feira, nessa jornada de lições, sobre este amor. Um amor que não é romântico, porque nós muitas vezes temos uma ideia de um evangelho romântico, quando na verdade o evangelho não é um evangelho romântico, é um evangelho de sacrifício. Por quê? Porque Deus manifestou o seu amor por nós enviando o seu Filho para viver bem, deitado em berço esplêndido, para não morrer, para não passar por dor, por sofrimento, por enfermidade. Não, Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. E quando se fala em amor, nós já pensamos num Deus que vai passar a mão na nossa cabeça, num Deus que vai concordar com aquilo que concordamos, quando na verdade não é assim que funciona. Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça, é um Deus de amor. E esse amor que muitas vezes nós temos dificuldade para entender, é um amor que não é um amor que cabe dentro do nosso pensamento, da nossa caixinha, vai muito além. Porque Jesus veio, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então este amor de Deus foi para que alcançasse a justos, injustos, a bons e a ruins, foi para alcançar a todos nós, mas isso não nos dá o direito de pecarmos, não nos dá o direito de vivermos a vida do jeito que queremos, não nos dá o direito de cumprir somente metade da palavra de Deus, não nos dá o direito, esse amor, de nós vivermos do jeito que queremos viver. Deus é amor, mas precisamos entender como é esse amor de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar na jornada de lições de hoje. Então o amor de Deus como é? O amor de Deus enviou Jesus ao mundo, não é verdade? Jesus, ele foi moído. A palavra de Deus fala que Deus agradou moê-lo. Então Jesus foi moído e crucificado. Deus é amor, mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Deus é amor, mas João Batista foi decapitado. Deus é amor, mas Estevão foi apedrejado. Deus é amor, mas Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus é amor, mas Jeremias foi lançado em um poço. Deus é amor, porém Moisés não entrou na terra prometida. E nós poderíamos falar de muitos outros homens de Deus que sofreram, que padeceram, que renunciaram à sua vontade por amor à palavra e por amor a Deus. E tudo isso daqui mostra que Deus é amor, ou seja, Deus é amor, mas isso não isenta de nós renunciarmos e de nós obedecermos. Então precisamos entender que o amor é sacrifício, é renúncia, é obediência. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, ou seja, Deus não poupou o seu filho de sofrer, de ser crucificado, de receber uma coroa de espinho, de ser cuspido, de ser esbofeteado para morrer no meu e no seu lugar. Por que que ele nos pouparia de dores? Por que que ele nos pouparia de sacrifício? Por que que ele nos pouparia para nós servirmos a ele de qualquer maneira? Por que que ele nos pouparia de renunciar à nossa vontade, o nosso desejo, o nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa arrogância? Por que que ele nos pouparia de nós negarmos tudo isso para viver para ele? Nós estamos muitas vezes equivocados com o evangelho, vivendo um evangelho romântico. Porque Deus entende que eu não resisto, porque Deus entende que eu não aguento, porque Deus entende, porque Deus me compreende. Vamos entender que todos esses homens aqui também Deus amou, só que Deus requeriu deles o que? Renúncia. O próprio filho dele, ele moeu. O próprio filho dele, ele permitiu que fosse crucificado e morto para que nós fôssemos salvos. Então por que que nós não temos que passar por dores? Por que que nós não temos que renunciar aos nossos desejos? Por que que nós não temos muitas vezes de dizer não para o pecado? A Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Aí você pode falar assim, então ninguém pode ser salvo. Pode sim, porque a palavra de Deus
Deus fala que nós não temos que viver na prática do pecado. Nós não podemos viver na prática, mas todos os dias nós temos que renunciar, temos que obedecer, temos que sacrificar a nossa carne para obediência, para obedecer a palavra de Deus, porque é aquele que persevera até o fim que será salvo. Não é aquele que anda no pecado que será salvo, não é aquele que pratica o pecado todo dia que será salvo, não é aquele que vai na igreja pecando, errando, mentindo, roubando, se prostituindo, adulterando, que vai para o céu. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nunca disse isso. E a Bíblia também nunca disse que Deus não é amor. Deus é amor, como está falando aqui, só que esse amor fala de sacrifício, fala de renúncia e fala de obediência. Então nós precisamos parar de acreditar nesse amor que passa a mão na nossa cabeça, desse amor que entende o meu pecado. Não, Deus me entende. Ai, não, Deus não entende o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Deus entende que nós precisamos renunciar, assim como Deus renunciou. Por que renunciou? Porque Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Então precisamos parar de acreditar no evangelho romântico e acreditar num evangelho de sacrifício, num amor de sacrifício, porque se Deus não poupou o seu Filho para morrer por mim e por você, não poupou o seu Filho, como eu falei, de todas as dores da cruz, da crucificação, da morte, por que iria nos poupar? Ai, porque Deus é amor sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte, obedecendo, renunciando. Agora você imagina, se esses homens que obedeceram, que foram fiéis, foram mortos, foram lançados no poço, foram crucificados, Isaías foi cerrado ao meio, se eles obedecendo passaram por tudo isso, você imagina nós, se nós não obedecermos o que nos resta? Você imagina nós, o que nos resta se nós vivermos uma vida de pecado, se nós nos enganarmos, estamos na igreja enganados, estamos nos enganando, não é porque alguém está nos enganando, nós estamos nos enganando, porque queremos viver no pecado, estamos ali acreditando que Deus vai entender o nosso pecado oculto, que Deus vai entender que nós podemos viver de qualquer maneira. Não, Deus não vai entender, queridos. Não sou eu que estou falando. Leia a Bíblia. É simplesmente assim, nós precisamos ler a Bíblia, porque muitos falam assim, você não deve falar quem vai para o céu ou para o inferno, e realmente não cabe a nós julgar quem vai ou quem não vai para o céu ou para o inferno, mas cabe a nós ler a Bíblia, cabe a nós entender o que Deus fala. Eu não preciso falar, e eu não preciso falar, não, eu não vou, eu vou, não, eu sei da minha vida, assim como cada um sabe da sua vida. Nós precisamos simplesmente ler a Bíblia, porque a Bíblia fala quem vai e quem não vai. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia fala que homicidas, adúlteros, efeminados, a Bíblia é bem clara sobre os roubadores, os mentirosos, que eles não vão herdar o reino do céu. Então eu não preciso falar nada, a própria Bíblia já está falando. Não estou dizendo que Deus não quer que tenhamos uma vida abundante. Deus quer que tenhamos uma vida abundante. Deus quer nos dar uma vida abundante. Mas que vida é essa? Lá em Mateus 16, 25, olha o que Jesus fala. Jesus diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, se você quer salvar a sua vida, você vai precisar perdê-la. Então não existe esse negócio de, porque Deus entende. Nós precisamos parar em nome de Jesus. Essa geração, infelizmente, é uma geração que gosta de ter o ego massageado. É uma geração que gosta de ouvir o evangelho que amacia o seu ego. Gosta de ouvir um evangelho que agrada, que abafa. Um evangelho que acomoda o seu pecado. Um evangelho que coloca o seu pecado dentro de uma caixinha e eu vou continuar servindo a Deus. Não, se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Você vai perder por quê? Porque você não vai satisfazer o seu eu, você não vai satisfazer a tua carne, você não vai satisfazer o que você quer, você vai renunciar, você vai perder a sua vida para poder o quê? Para poder encontrá-la, para poder achá-la. Então esse é o evangelho que eu creio, um evangelho de sacrifício, de renúncia e de obediência, e não esse evangelho que está sendo pregado por aí, amém? Então essa é a mensagem de hoje, não é uma mensagem fácil de se escutar, mas é para aqueles que são maduros na fé, para aqueles que entendem. Aquele que entende, aquele que é maduro na fé não vai se sentir ofendido, mas pelo contrário, vai entender que o evangelho é isso daqui, o evangelho é sacrifício, é renúncia, é obediência, para quem quer ir morar no céu, amém? Deus abençoe você, eu te espero aqui amanhã, se Deus assim permitir, para a nossa próxima jornada de missões, e vamos para frente, crendo num Deus de amor, mas um Deus de amor, de sacrifício, de renúncia e de obediência, amém? Deus abençoe a sua vida, e eu espero aqui amanhã na nossa próxima jornada de lições. Até lá!